Shalom, povo lindo de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Mais um dia. Que bênção, que dádiva. Encha-se de gratidão ao nosso Deus maravilhoso. Continue com as primícias do dia e vamos meditar em sua palavra. Vamos crescer um pouco mais. Eu sou exponencial em Cristo Jesus. E você? Vem junto conosco? Então é hora de compartilhar. É hora do aviãozinho. É hora de você estar fazendo o movimento e tocando em mais vidas. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se abraçados nesse amor de Deus, nesse amor de um Pai maravilhoso. E hoje daremos continuidade à série A Grande e Última Transferência de Riquezas. Estou conceituando e depois a gente vai estar preparando, vai estar dando mais instruções para que você possa entender, compreender e fazer parte. E dizer para o nosso maravilhoso Deus: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme Tu queres. Amém? Porque é importante nesses tempos finais, os filhos e filhas de Deus estarem preparados. Sim, preparados, e bem preparados, não é de qualquer jeito. E essa preparação vai depender de mim, de você. Porque as pessoas têm esperado muito, têm esperado que o Senhor faça todas as coisas. E Deus está nos incumbindo de eu, você, nós fazermos a nossa parte. E fazer a nossa parte, vamos dizer assim, começa pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do que Ele quer, do que Ele tem para nos colocar em nossas mãos. É por isso que a importância, a grande importância de estarmos juntos, estarmos aprendendo. E ontem eu falei bem de relance um pouco, e hoje a gente vai dar continuidade. Que é exatamente quando Deus aparece a Salomão e apresenta para ele e dar para ele algo vindo do trono celestial. E está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4, 5, até 9, por aí. A gente vai meditar um pouco. Que diz que o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Tem noção o que é? Oferecer a Deus ali 1000 holocaustos. E em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho. Como? Num sonho? Sim, a gente vai falando, sonhos, visões. Ele disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. E Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. E tu mantivestes grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Veja só a grandeza desse coração de Salomão. Ele já começa a agradecer pelo que Deus tinha feito com seu pai, que era do rei Davi, e agora também por estar sentado no trono. Olha quanta gratidão. Olha como esse coração
ele estava voltado e pautado para as coisas de Deus. Agora, Senhor meu Deus, fizeste os teus servos reinar em lugar de meu pai. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Assumiu totalmente ali. A gente diz assim, teve a humildade, a simplicidade de dizer que não passava de um jovem e não sabia o que fazer. Dependia de quem? De Deus. E ele diz, dá pois a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo. Dá-me, pois, um coração cheio de discernimento para governar o teu povo. E que seja capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? E o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Gente, que coisa maravilhosa, que tremendo. Nosso Deus é maravilhoso. Pois ali começa Deus visitando Salomão. Você já se coloca no lugar nessa narrativa. Imagina Deus te visitando hoje. E Deus te perguntando, ei filha, o que tu queres? E lembre-se que Salomão, ele não pediu riquezas. Até o próprio Deus aqui cita na narrativa. Mas sim, ele pensou no povo de Deus que estava sofrendo, no povo de Deus que precisava dar continuidade a ser reinado por pessoas justas, por pessoas éticas. Veja então, que a maioria, se Deus tivesse chegado e perguntado, o que tu queres? A maioria pediria o quê? Bens, riquezas, pediria coisas para o seu uso próprio. E essa é a grande diferença de homens e mulheres de Deus que estão voltados e com o coração em Deus. É que a gente não vai querer as coisas somente para a gente, para a nossa necessidade. Sim, a gente vai pensar numa maneira, vou dizer assim, mais coletiva, uma maneira que a gente vai ter uma preocupação, porque nós somos esse povo de Deus que continua caminhando. E aqui ele cumpre um princípio muito importante. É um princípio que poucos não praticam e poucos desprezam, até por não ter um conhecimento mais profundo. Mas eu vou te revelar, e vou te mostrar, e vou te dizer que princípio é esse que você talvez até já conheça, mas você não pratica. E por você não praticar, você não usufrui. Porque às vezes o conhecimento é maravilhoso, mas se você não colocar ele em prática, coloque em prática. E esse princípio Jesus veio nos ensinar. Sim, centenas de anos depois desse fato aqui, Jesus vem e nos ensina. E ele mostra de onde está o nosso coração. E ali o coração de Salomão estava onde? No povo, na preocupação com o povo. O povo de Deus. Então, Deus viu isso e valorizou e gostou, isso agradou a Deus. Porque tinha um capaz de pensar no seu povo. Tinha um capaz de ter um coração voltado para as coisas de Deus.
E lá em Mateus 6,33, está esse grande princípio que Jesus veio ensinar. Que é quando ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Salomão cumpriu esse princípio. Ele não buscou as coisas para ele não buscou suas necessidades. Mas ele buscou primeiro o reino de Deus. Quem era o reino de Deus? Era aquele povo. Então aquele povo precisava de uma continuidade de um reinado. Ele era jovem, não sabia, pediu a Deus. Então ele buscou o reino de Deus. E a sua justiça. Foi desejo do coração dele. E hoje esse mesmo princípio a gente pode e devemos colocar em prática na nossa vida. Sim, colocar em prática na nossa vida. Pois ali, vamos dizer assim, ele não usou nada, vamos dizer, em benefício próprio, para tirar vantagens pessoais, né, que a gente tem visto muito, né? As pessoas têm uma oportunidade e tiram vantagens pessoais. E no reino de Deus é bem diferente. Quanto mais puro o teu coração, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Imagina se ele tivesse pedido essas coisas, né? Ele teria perdido muito. Pois ali, quando Deus concede o entendimento, a sabedoria, ele se torna o quê? Um dos maiores reis e ricos de riqueza. Por quê? Porque ele tinha um coração compreensível. Ele pediu ali um coração compreensível, com habilidades para liderar e reinar Israel. Ele estava ali demonstrando e dizendo, ei, eu dependo de ti, Senhor. E hoje a gente, às vezes, com a nossa, vou dizer assim, ignorância, a gente quer ser soberbo e achar que tem um conhecimento natural e achar que nós somos e podemos fazer tudo. Não. Nós temos que ser simples e dizer, ainda nós somos jovens, como Salomão dizer, não sabemos o que fazer, nos ensina, Senhor. Ele pediu ali caráter. Ele demonstrou ali parte do caráter que ele tinha. E caráter ele pode ser desenvolvido também, tá? E Deus, para escolher os seus filhos para os últimos tempos, e a grande última transferência de riquezas, vão ser para os que estão preparados e que tenham caráter. Caráter vai ser uma das coisas que nós vamos estudar, que eu vou ensinar para que você pratique e aumente. Porque ele pode ser mudado. Existe aquele caráter que você carrega, que às vezes não consegue desenvolver, e é um caráter que não é digno. Mas existe também um caminho que você possa desenvolvê-lo e você começar a ter um caráter que agrada a Deus. Ter um caráter que possa servir a Deus. E quando a gente for vendo os episódios, quando a gente for vendo, a gente vai vendo que a cada um deles a gente aprende algo. Por isso que eu recomendo, veja sempre 3 vezes cada ministração dessa. Pare, estude, medite, veja, peça a revelação do Espírito Santo. Pergunte o que é que ele quer ensinar mais. Pois isso faz parte da nossa edificação, isso faz parte do nosso processo, isso faz parte das bênçãos. Porque quantas a gente não cumpre alguns princípios, a gente vê que começa a ficar um pouco, vamos dizer assim, com a vida cheia de dificuldades. Às vezes as coisas não andam, às vezes aquela parte, como nós estamos falando em finanças, aí você talvez diga, as minhas finanças não estão, essas coisas todas. E alguns princípios eu já citei, outros nós vamos aprofundar. E a gente vai te pegar na tua mão. E se você não estiver conseguindo, a gente vai analisar junto contigo, pedir ao Espírito Santo que revele.
para que você saia, vamos dizer, desse buraco, saia dessa situação e você seja um filho e filha de Deus. Com recursos, que a gente pensa às vezes só nesses recursos para suprir todas as necessidades assim, da área de finanças, mas essa transferência de riqueza ela vai muito além disso aí. E Salomão aqui, o que ele está nos ensinando? Que nós não estejamos preocupados, vamos dizer, com as nossas próprias necessidades. Porque tem gente que está tão preocupada com suas necessidades que esquece, vamos dizer, do outro, do mundo, do povo de Deus. Aí quebra esse princípio. Quando você começa a pensar, vamos dizer, na forma mais coletiva, na forma mais do povo de Deus, aí você vê que a tua necessidade às vezes não é tão grande quanto a necessidade do outro ali. E que você pode ser instrumento, você pode ser útil, você pode fazer a sua parte. Isso é um código revelado, isso é um código de governo, isso é uma chave. Não pensar só em si, pensar no povo de Deus. Que eu digo assim, pensar em quê? Em buscar primeiro o reino de Deus. Aí, se você precisa de uma coisa sobrenatural, mas você está pensando, vamos dizer, na forma coletiva, você acha que Deus não vai estender a mão e providenciar um sobrenatural? Agora tem muita gente que a gente chama assim, está olhando para o seu próprio inimigo, só para você mesmo, e quer que aconteça os mais altas coisas sobrenaturais. Pode acontecer? Pode, porque Deus é soberano. Mas eu estou te dando aqui a mesma fórmula, o mesmo código, o mesmo segredo que Salomão usou. Funcionou para ele e vai funcionar para você. Nós vamos começar a pensar de uma forma de reino, de forma paterna, que Deus é nosso Pai. Então, quando a gente começar a pensar, conhecer e agir, a gente vai ver que a gente está começando a colocar o plano de Deus em ação. Aí você vai ter conhecimento. Aí você vai ver que os recursos eles começarão a chegar. Quando a gente está bem alinhadozinho no propósito de Deus, precisa aqueles, vamos dizer, esforço no braço. Tudo que você fizer, Deus multiplica e os recursos começam a chegar. Os recursos começaram a chegar para Salomão. Ele fez a parte dele, mas chegavam os recursos de todos os 4 cantos do mundo. Não é interessante? Porque quando é para o propósito de Deus, Deus começa a enviar. É só a gente se ajustar. Porque às vezes está um pouquinho fora da rota ali. A gente está pensando que está fazendo as coisas certas, mas não está, está fora do plano de Deus. Aí quando a gente ajusta, chega a linha, aí a gente vê que começa a funcionar. Então se está um pouco difícil, não está funcionando, para um pouco. Entra no teu secreto e pergunta ao Senhor, Senhor, me ajuda a estar na tua rota. Me mostra, me ensina, me capacita. Aí você vai começando a colocar teu coração. Você diz, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero só para mim, eu quero para o povo, eu quero dar continuidade ao teu plano, projeto. E quando você vai fazendo isso, aí você vai vendo que as coisas já vão começar a se abrir. Ore, peça a Deus, peça orientação. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. Teve esse exemplo de Salomão. Disse, Senhor, me dá um coração que te agrada. Senhor, retira de mim tudo que te afaste, que não te agrade, que não esteja no teu propósito. Me mostra, me ensina. E Ele vai fazer isso. Não pense só nas suas necessidades. Pense nas necessidades do povo de Deus. Isso também edifica o nosso caráter. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas.
É maravilhoso a gente saber que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça nos coloca a candidato a receber essa última e grande transferência de riquezas. É. Quer ser, vamos dizer, escolhido por Deus para essa missão, para administrar os últimos recursos, para que a igreja cresça, para que a palavra seja conhecida nos 4 cantos, para que haja recursos em abundância, para que o propósito de Deus seja cumprido. Primeiro Reis, capítulo 3, ainda dando continuidade, versículo 10, né? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu. Darei a você coisas que você não pediu. Que Deus é um galardoador, Deus sempre dá muito mais. Você lembra ontem que eu falei 30, 60 e 90? Não, 90 não, 100, né? Que Deus é o dos 100. Ele faz mais. Uma medida recalcada e sacudida, ele faz mais. Ele quer fazer mais por mim, por você. Um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, você vê que aqui tem decretos e mandamentos, são coisas diferentes. Depois a gente vai estudar sobre cada um deles para poder a gente ver. Como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Mas um sonho que foi possível ser realizado. Um sonho que foi traçado por Deus. Um sonho que ele foi capacitado. Um sonho que Deus derramou sobre ele. A unção da sabedoria divina e do entendimento. E a partir daquele momento ele estava com a unção do Espírito Santo, estava com o próprio Espírito Santo sobre ele, para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. A gente tem falado muito do propósito de Deus, que é para você ir se encontrando. Se você já sabe, já conversa, já está bem alinhado, a tua vida tem que estar 1000 maravilhas. Agora, se não está, você está lutas, perrengues e nada está funcionando, tem que parar. Parar e procurar. Peraí, Senhor, me revela, me revela, me revela. Até entrar no plano. Porque às vezes o teu plano não é o plano do Pai. Às vezes o que eu estou fazendo, meu plano, não está sendo o plano do Pai. Está desalinhado. Apesar de ser as coisas, a gente diz, fazendo as coisas certas, mas não está no plano de Deus, então vamos dizer, aí se torna não certas. Por quê? Porque não é o projeto de Deus para você fazer isso. Tem tanta gente às vezes que está fazendo, vamos dizer, cumprindo até outros papéis que não foram chamados, pensando que está fazendo a coisa certa, sim, está fazendo a coisa certa, mas não foi chamado para fazer isso. Por isso que a gente vai dar dicas, vamos dizer, pegar na tua mão para você também descobrir teu chamado. Que às vezes você pode começar com um chamado, fazendo ali, servindo na obra, e depois vai mudar. Aconteceu isso com Paulo. Quando Paulo começou, ele era apenas um evangelista, depois ele se tornou um apóstolo. E outros mais também tiveram essas mudanças, né? E é importante a gente ver, né, que cada um possa receber essa capacitação, assim como Salomão recebeu da sabedoria, né?
E essa sabedoria, o entendimento de Deus, não é a nossa, não é a de Deus, né? Tornou ele um grande rei, tornou ele uma pessoa para conduzir aquele povo da melhor forma. Isso logo depois de ele receber. Deus concede também riquezas vindas de todos os lados. Aí ele dá início também à construção do templo. O templo de Deus. Se você vê na história narrativa, vê que demorou 7 anos. Mas era algo fenomenal, algo extraordinário. Era algo exponencial. A construção do primeiro templo. E a riqueza vinha. Vinha porque era propósito de Deus, vinha porque todos tinham que conhecer. Não era Salomão, não, porque tudo que ele fazia as pessoas sabiam que Deus estava com ele. Estava acontecendo aquilo, e era aquilo, e o rei ganhava fama. Por quê? Porque Deus era quem estava com ele. Porque tem muita gente que recebe os poderes, as unções, recebe e começa a querer ter fama. A gente tem que, vamos dizer assim, se esconder, e o Senhor é quem nos dá, quem nos promove. Mas se o nome do Senhor não for glorificado naquilo que a gente faz, vamos dizer assim, de nada tem valor. Porque primeiro o Senhor tem que se glorificar. As pessoas têm que verem que Deus age por meio de nós. As pessoas têm que verem que o que a gente faz, a obra que a gente está fazendo, só é feito porque Deus abençoa, Deus coloca a sua mão. Porque nós estamos nas colheitas dos tempos finais de Deus. E Deus precisa de ceifeiros. Sim, de mim, de você. Para que essas transferências, eu vou chamar as transferências de riqueza, mas também a transferência de dons. Porque dons também é riqueza. Porque as pessoas às vezes estão pensando só nos recursos. Não, gente, está vindo aí essa nova geração, a nossa nova geração, a New Generation. Assim como eu falei ontem, teve o quê? A narrativa de José, Moisés, Salomão. Hoje eu estou contando a de Salomão. Mas na frente um pouquinho a gente vai pular uns 2, 3. Aí a gente vai falar de Moisés, a gente vai falar do próprio José. A de Moisés eu já falei ontem, mas a gente vai falar de José. Porque tem muitos princípios aí que eles cumpriram. Que eles captaram o sonho, viram a visão de Deus. Né? E quando você está alinhado à visão de Deus, você começa a mudar a sua mente. Aí tua vida vai ser mudada, o teu ministério vai ser mudado. Por quê? Porque você está se alinhando à visão de Deus. E almas sendo alcançadas. Porque qual é o propósito dessa grande e última transferência de vida? Que almas sejam alcançadas. Que a igreja tenha recursos. Que você tenha recursos. Que o povo de Deus tenha recursos. Você lembra que ontem quando eu falei que eles passaram 400 anos lá, escravos no Egito? Iam sair, vamos dizer, de mãos abanando, sem nada. E o que é que Deus providencia? Toca no coração dos ímpios, toca no coração do povo que estava oprimindo. Eles têm que fazer algo. Moisés dá a instrução de Deus. Ei, vocês têm que pedirem. Eles tiveram que fazer algo. Deus não mandou simplesmente, tocou no coração dos egípcios para os egípcios chegar e dar, não. Foi necessário que eles pedissem. E pedissem, e pedissem. E quando eles pediram, os egípcios foram tocados pelo coração. Porque Deus tocou e Deus vai. E eles recebem recursos e saem de lá com uma grande riqueza. Porque tinha propósito. Porque as pessoas hoje estão querendo riquezas para si. Não, gente. Riquezas para o reino. Para fazer o reino de Deus descer e funcionar para milhares. De tantas formas. Depois a gente vai ver como usar os recursos. A gente está primeiro vendo como é que vai receber os recursos e automaticamente a gente vai dizendo como usar da melhor forma. A forma que agrada a Deus, da forma que Deus está colocando. Porque essas instruções elas estão sendo liberadas. A maior parte ela está na Bíblia Sagrada, no Manual da Vida. Amém? E os recursos de Deus eles estão sendo
preparados para serem liberados, para a minha vida e para a sua vida. Se você vê e der continuidade, depois vai fazer parte de um outro episódio, mas deixa eu dar só uma dica, que a fama de Salomão percorreu todos os lugares, até uma rainha da cidade de Sabá, chamada Rainha de Sabá, ficou sabendo da sabedoria dele, ficou sabendo do quanto Deus estava na vida, que ela disse, não, eu preciso ir lá, eu preciso ver pessoalmente, eu preciso jogar perguntas difíceis. E assim ela fez, viajou mais de 2.000 quilômetros, vamos dizer, de camelo, a pé. Para quê? Para ver e conhecer. E ela veio e conheceu Salomão, fez perguntas, ele respondeu. Tudo que foi arguido ali, ele respondeu. Respondeu com sabedoria. E ela percebeu até como era o tratamento dos, vamos dizer, dos empregados dele. Até isso Salomão recebeu sabedoria para tratar bem os seus empregados, treinar bem, a ponto de chamar a atenção de uma rainha. Gente, vocês têm que ter noção que era algo extraordinário que Deus derramou sobre Salomão. Para uma rainha perceber até como os funcionários do rei eram tratados e tratavam o povo. Era algo extraordinário, era algo exponencial. Porque às vezes as pessoas têm se contentado com tão pouco assim e não aprendem mais. Não, gente. É porque as coisas para Deus a gente tem que fazer com excelência. Buscar a excelência. Ah, eu não sou perfeito, mas busca, vai, tem as instruções, Ele te chama. Não espera só que Deus dê tudo pronto. Faça a tua parte. Receba o presente de Deus e coloque em prática. E pense com o coração, não para si só, mas pense para o povo de Deus. Amém? E gente, hoje nós vamos ficar por aqui. Essa série ela é bastante grande. A gente vai, como nós estamos no exponencial, eu fiz só o quê? Nós estamos só dando aquelas pinceladas. Para quê? Para que você tenha um conhecimento. A gente vai ter outros assuntos, eu vou colocar outros assuntos, para você já ir pensando, já sabendo. E o que você puder avançar, você vai avançando. Manda perguntas, vai no direct. Lembra também que, às vezes, eu vou colocar os grupos aí, para você entrar nos grupos, fazer uma conectividade. Compartilha. Vê, estuda. Se tem algum assunto também que você quer aprender, você manda lá. Olha, fala sobre esse assunto. Olha, vamos avançar um pouquinho. E a gente vai orando e vendo o alinhamento. Tem bastante coisa que Deus quer soltar para o seu povo. Mas é preciso o povo ter um conhecimento, uma base, uma preparação. E a nossa base é o Senhor Jesus. Por isso que a gente falou modelagem, tá? E a gente vai fazer mais modelagens. Vai ter mais umas semanas, um período aí, que a gente vai ensinar novamente para você ver que todo dia você pode colocar uma coisa boa que Jesus fez, fazia e nos ensinou e nos deixou como legado para a gente colocar na nossa vida e a gente ter sucesso na vida pessoal, na vida profissional e na vida, vamos dizer, espiritual. Então, se você almeja ser um empreendedor, se você já é, se você é um empresário, se você ainda não é, se você não entende nada, mas você quer ser um empresário do reino, aí você vai ter instruções específicas. Aí se você quer receber essa grande transferência, a última grande transferência de riquezas, aí você vai ver que tem umas instruções, então você vai estar preparado, você vai se tornar um candidato. Amém? Gente, é um prazer imenso para a gente estar aqui, compartilhando com vocês, da gente ter e saber que a vida de vocês não será mais a mesma. Busca. De vez em quando eu digo, vai lá no primeiro episódio do Exponencial. Assiste, reassiste, relembra, porque isso é muito importante. Vê outras ministrações também, tá? A cada ministração que a gente tem dado tem um código. Não só um, tá? Tem vários. Eu estou dizendo que tem um código revelado do trono celestial. Se você não conseguiu ter a revelação e aquilo não funcionou para ti, ora e pede ao Espírito Santo para
fazer para ir, para prosseguir. Amém? Sintam-se todos abraçados no amor do Pai, nesse amor de Deus, e peça a sabedoria e o entendimento do Senhor. Shalom? Até amanhã, às 7h01. Mais tarde tem, às 15h e às 16h, né? Nós temos um momento de reconciliação. Não percam. Shalom.